E aí, pessoal, tudo bem? Carmelo de Los Santos aqui, novamente, mais uma vez, com vocês, fazendo mais uma lives. Tudo bem, pessoal? Chegando aí, galera. Hoje teremos um convidado super especial. Todo dia é um dia super especial aqui, né? Haruka, Mariana Martins, boa noite, Victor, Gabriel. E a Kátia chegou aí, a Karen, a Daisy, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live com um violinista que eu conheço, devo confessar, muito pouco, mas que admiro o seu trabalho. Então eu gosto de chamar gente boa aqui e gente que é gente boa também. Gente boa, dá para entender? A Mara tá aí, pessoal chegando. Então, ele vai aparecer daqui a pouquinho. Eu quero perguntar algumas perguntas assim de quando que ele começou, onde é que ele estudou. E depois nós vamos falar sobre violino popular novamente. Eu já fiz uma entrevista com quem esteve aqui, sabe? O Luiz Mascaro, que é um violinista popular também, erudito, mas trabalha mais com popular, acho, hoje em dia. Trabalha em Los Angeles já há uns bons anos, e aí nós falamos aí de improvisação, falamos do chop, lembra do chop? Foi super bacana, eu tentei fazer o chop aqui na frente de vocês. E hoje nós vamos então falar com o Thiago Rosa, que vai aparecer daqui a pouquinho para nós, e vamos também falar de algumas diferenças. E aí, Thiago, tudo bem? Faz a requisição para estar na lives aí, Thiago. Deve ter aparecido aí para ti, não? Se não apareceu, sai e entra de novo. Tu já deve saber isso, né? Vamos ver se aparece ali mais tarde. Então, vamos esperar o Thiago entrar aqui. Enquanto isso, eu vou dar uma aquecida para não fazer feio, né? Aê, chegou o Thiago. Vamos lá. Thiago Rosa entrando na lives de hoje para falar sobre violino popular. Carmelo, Ei, Thiago, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo jóia, cara. Prazer te Tá me conhecer. ouvindo bem aí? Me fala uma coisa, a gente já se conheceu? Cara, pessoalmente não. Na verdade, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo e eu tenho a frustração de não ter conseguido ser seu aluno, Olha só. porque na época que eu comecei a procurar outras referências, assim, eu tive vontade de fazer aula contigo, mas acho que você já estava no processo de ir embora, né? E aí acabou que não deu certo. Legal, Mas, legal, cara. enfim, já acompanho o seu trabalho há bastante tempo. Que legal. Eu vou confessar aqui, já falei pro pessoal, eu conheço muito pouco de ti, mas já Aham. muitas pessoas que eu confio falar bem, ó, aquele cara lá tá tocando bem, faz bem, aí fui dar uma olhada, uma bisbilhotada aqui, É bom ter amigo pra caramba, né? É bom, é bom. E aí, o teu trabalho é super sério, super bacana, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós. Primeiro, o que que tu fazes hoje em dia e como é que tu Aham. começaste, para o meu público aqui te conhecer um pouco melhor. Tá. Então, eu faço um trabalho mais voltado para o violino popular mesmo. A gente faz essa distinção, né? Eu acho que é uma distinção meio chata essa do violino popular para o erudito, porque no final das contas, violino é violino e estilo musical nunca deixou de ser diferente em determinadas épocas. Então, eu acho que a única coisa que a gente chama de violino popular hoje tem mais a ver com música pop e alguns estilos mais modernos, mas eu acho que por exemplo, você pegar no prazo de 100 anos, a música mudou tanto que poderia ser o violino popular da época, né? Porque eu acho que vem de uma distinção assim do uso histórico do violino, né? Pelo menos do século XIX para cá, Uhum. como que o violino foi usado para ser tocado em outros estilos que não aquele está dentro do chamado erudito ou clássico. Mas mesmo É. dentro do período, digamos, do violino erudito, tem vários estilos também. Então eu acho que existe aí Os populares de cada época, assim, né? exatamente, inclusive quando a gente fala assim, de improvisação, é coisa do popular. Mas o barroco é cheio de improvisação. Exatamente, Então, exatamente. tem tantas coisas que são mescladas que eu gosto de ter
de pensar assim, que é o mesmo instrumento e é música, né? É, Eu te interrompi, vai lá. Não, não. E aí, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu estava fazendo aquele caminho, o caminho tradicional dos violinistas que moraram em São Paulo. Então, comecei com meu avô, fui para a EMESP, hoje é EMESP, eu não posso falar o nome que era antes, porque senão o pessoal mata a idade, né? Então, EMESP, fui para a EMESP, estudei lá com alguns professores, fui aluno do Enio Antunes, fui aluno da Tereza, depois fui aluno da Ângela da USESP, e aí estava na expectativa de entrar na USP. Nessa época, eu estava fazendo uma aula lá numa das salas, e aí a Fafá, que era uma coordenadora lá da turma, chegou nas. Ainda é, né? Então, a Fafá chegou na sala e falou assim: Tereza, vai abrir a Orquestra Tom Jobim, que é a jazzinha. Então, manda teus alunos para fazer a prova. E aí ela olhou para mim, a Tereza falou assim: não, você vai fazer a prova. Falei, mas que orquestra que é essa? É de música popular, eu nem tem nada a ver, nem escuto essas coisas. Ela falou assim, agora que você vai fazer mesmo. E ela pegou no meu pé e falou assim, agora eu quero que você faça e eu vou dar um jeito de fazer valer nota para você aqui. Então Olha. ela meio que me obrigou a fazer a prova. E aí eu fui e tive um problema sério, porque aí eu fui picado pelo bichinho da música popular, né? Que eu costumo brincar. Porque assim, quando eu comecei, um estilo que eu não conhecia nada, não conhecia Tom Jobim, não conhecia do Lobo, não conhecia essa pegada de MPB, né? E aí, quando eu comecei que eu sentei na orquestra, eu comecei a entender os arranjos, entender a sonoridade das harmonias, nada convencionais, aquilo me apaixonou, e aí eu comecei a me aproximar do maestro, né? Eu tinha um defeito que eu era meio rebelde, então eu não andava com a galera que era mais quietinha, que era a galera dos violinos, era mais comportada. Eu andava com a galera dos metais, né? Saxofone, trompete e tal. E aí esses caras começaram a me apresentar para a música popular, para o método da improvisação, porque eu ainda achava nessa época que improvisar era criar alguma coisa na hora, né? Então, tipo assim, vou inventar alguma coisa do zero aqui. E eu não entendia que tinha um processo, né? E aí eu me apaixonei pelo processo. Então foi meio que assim que eu comecei. Aí depois disso, mudou tudo assim na minha cabeça. Eu já não queria mais, focar num trabalho pré-erudito, queria mais tocar com outras formações de popular, tocar com bateria, baixo, guitarra, mais do que com quarteto de cordas, por exemplo, entendeu? Mudou um pouco isso na minha cabeça, assim. Então foi nessa época, isso faz quase 20 anos. Né? Sei. Nossa, mas tu tá com um cara de 23. Eu tenho 10 a mais que isso, eu tenho 33. Né? Eu tenho 10 acima disso ainda. Mas que legal, que legal. E aí hoje tu te dedicas a isso? Onde é que tu tocas? Onde é que tu ganha teu ganha-pão? Como é que é a coisa aí? Naturalmente, todo violinista é meio casamenteiro, né? Todo violinista é meio assim. Então, a única coisa é que eu estabeleci isso como minha prioridade, comecei a trabalhar com eventos, mas eu tenho basicamente 4 projetos. Eu tenho minha empresa de eventos, que nós estamos enroladaço por causa dessa quarentena aí, né? Todo mundo trabalha com eventos, está enrolado. Então tem essa minha empresa de eventos. Eu tenho um curso de violino popular, né? Eu tenho um projeto que é um duo, violino e cello, para tocar música brasileira, né? Que é especificamente voltado para isso. Depois até te mando alguma coisa. A gente fez galera que está aqui, que conhece, que me segue, viu a gente fazendo tico-tico no fubá em tango, em jazz. A gente fez uma versão diferente, por exemplo, do tico-tico. Um quarto projeto que é um projeto de estúdio, né? Então, meio que vario bastante assim, as atividades. Eu gravo, toco em casamento, faço show com esse duo e dou aula. Enfim, é tudo misturado. Músico faz de tudo um pouco, né? É. Bacana. Então, eu gostaria de falar contigo justamente assim, tu falaste das aulas, né? Sim. E tens um curso online também, quem quiser procure lá. Deve estar na descrição, na tua biografia, alguma coisa assim. Tá na minha bio. Isso, na bio do perfil aí do Thiago. E eu gostaria, assim, de estabelecer algumas coisas assim. Tu inicias, por exemplo, alunos do zero no violino ou o pessoal já vem sabendo alguma coisa de violino? Então, eu pego muito pouco iniciante, porque a galera que chega mais interessado no que a gente pode fazer de diferente. Então, por exemplo, galera que começa a me seguir porque me viu usar minha pedaleira ou viu fazer alguma coisa diferente. Até tô com a pedaleira aqui no chão aqui, tem um pedal pra caramba de guitarra e tal, que a gente usa assim.
Então, a galera que gosta dessa performance um pouco diferente. Então, raramente eu pego iniciante, mas quando eu pego para dar aula, a gente inicia com a técnica de violino normal, mas acrescentando uma partezinha, um apêndicezinho assim, voltado para essa área da criatividade, no sentido de você poder começar a criar os solos e desenvolver a habilidade de fazer isso mais rápido, né? Tá. Então, na verdade, eu não deixo de estudar a técnica básica do instrumento, aquilo que é fundamental para tocar o instrumento, e aí eu acrescento uma parte criativa, né? Então, é mais ou menos isso que eu faço. Sei. Ah, legal. E assim, se tu fosse pegar um aluno já intermediário avançado, digamos eu, tá? Eu médio. Você é intermediário, Eu tô ali passando pro avançado. E o que tu poderia me mostrar, assim, de recursos que não tem, por exemplo, no violino tradicional e que seria bacana para quem está vendo aqui e para mim aprender na live de hoje? Então, na verdade, para ser sincero, eu não consigo ver uma deficiência, assim, uma coisa que tem em um e não tem no outro. O que eu consigo ver é a falta de a gente aplicar os conceitos de um no outro. Por exemplo, vamos supor, eu comecei a estudar música erudita quando eu fiz aula com o Cláudio, né? E aí, na época, eu estava fazendo o Lalô e tal, e aí ele reclamava comigo porque eu estava fazendo o Lalô com ele e eu estava estudando Mozart para uma prova. Então, eu misturava os dois, assim, eu misturava bastante, fraseado, minha cabeça me dava um nó, assim. E aí ele reclamava comigo, e ele falava para mim assim, ó, o que você tem que fazer é escutar e entender as nuances de estilo. Pronto. Então, quando o cara tá no erudito, ele entende isso. Ele entende que no romântico é uma coisa, no barroco é outra. Você tocar Bach de um jeito, vibrata de um jeito, Mozart é outro e tal. Até isso tem, né? Só que ele esquece de tudo isso quando ele vai pro popular. E aí ele acaba tocando tudo do mesmo jeito. Então é isso que eu acho que é a primeira coisa que eu tento mostrar para quem chega assim, eu quero tocar popular, o que eu faço? Primeira coisa é você ouvir o estilo de música que você deseja tocar e entender qual o estilo de fraseado, onde você vai usar a acentuação, que tipo de acento você faz. Um exemplo muito claro. Muitas vezes em alguns concertos a gente usa acentuação muito horizontal, porque a gente quer um som que projete mais e a gente acentua usando mais espaço. Né? E muitas vezes, no jazz, por exemplo, você acentua mordendo, né? Eu faço... Né? Mais assim... Né? Não usando tanto arco, até porque a maioria das pessoas usa muito captador e tal, então a proposta é diferente, né? Claro, mas aí. O violino acústico, quando vai ser usado acusticamente, existe uma preocupação gigante com a produção sonora, né? Sim, então, sim. A gente vai precisar de um meio, que é um meio grandão, que é a sala de concerto, e o violino, a caixa pequenininha, você também está bem montado, tudo. Aí, cavalete, corda nova, a alma tem que estar no lugar, o violino tem que ser de boa qualidade. Então, tem toda uma preocupação acústica. Mas também existe uma preocupação, não é uma preocupação tanto de volume, mas também de qualidade no violino popular, não é verdade? Sim. Por exemplo, o que eu estranhei muito na hora de virar essa chave, que foi diferente para mim, foi, por exemplo, a gente usa muito recurso de arco para swingar que eu nunca imaginei utilizar em algumas peças eruditas. Então, por exemplo, não sei se você já ouviu aquela peça, eu falando peça já, aquela música do Django, né? Que é o... Né, é um... Né? Era só esse, o teminha é só esse. Mas eu já comecei a dificultar a minha vida quando eu vi que para fazer esse swing eu não fazia assim. Não fazia para baixo, para cima. Eu fazia para baixo, nota fantasma, retoma, né? Eu faço 3 para baixo. E não é só uma retomada comum, como a gente faria assim. É como se tivesse uma respiração no meio. Tirar uma pressão, né? E você tira da mão direita e da mão esquerda. Você tira... Da mão esquerda também?
Sim, 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 sim. Pô, essa eu não sabia, aprendi um negócio novo. É, é. Que massa. Então por quê? Porque a ideia é você copiar o que um instrumento de sopro, por exemplo, um trompete, faria na respiração. Ele não faria pó, 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 ele faria fó. Ó. Ele respiraria, né? Então para essa acentuação você copia. E aí você swinga mais, né? Massa, massa, legal. Então esse tipo de coisa acontece muito no popular, e cada estilo tem uma treta, basicamente. Claro. Entendeu? Cada estilo tem a Seu sua jeitinho, coisinha. seu jeitinho. É, Só fazer assim é. um curso básico de alguns estilos de violino popular. Quais estilos que tu iria agora? O que tu falarias? Então, eu acho que a gente começa para criação de frase, um bom estilo e um estilo mais. Não gosto de dizer que é simples, porque nada é muito simples assim. Mas é um estilo mais intuitivo, já está mais no ouvido, assim, é o blues. O blues é um estilo muito legal. E eu começaria com blues e jazz. Por quê? Porque o jazz é tão cheio de coisa que você consegue aplicar a técnica do jazz em outros estilos. Então, você usa os estilos de arcada, você usa o jeito de trabalhar a acentuação em qualquer outro estilo de música. Uma coisa que eu aprendi, estava te falando do acento, por exemplo, né? Desse acento meio vertical, assim, né? É um negócio que eu uso muito para tocar música nordestina. Vou tocar. Né? Não toca aquele detachezão liso, né? Você toca tirando a mão esquerda e acentuando na mão direita. É uma coisa assim? É. Só que aí o que eu penso? Eu penso na batida da zabumba, por exemplo. E os acentos caem na zabumba. Eu não sei direito a melodia. E é isso, mas é isso. Mas aí tu pressiona mais com o acento, seria? É. Fica meio... É como se eu estivesse praticamente fazendo um staccato. Né? A gente fala que é o movimento de abrir a torneira, né? De fazer assim com o arco, né? Tá abrindo a torneira. Né? Legal, legal. Então eu acho que é isso. Vou começar a estudar. Duas coisas que você precisa fazer, eu acho. É entender o swing dos estilos. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar o violino popular, vamos falar assim, a metodologia do violino popular, eu comecei a aplicar isso nas escalas. Estudar as escalas com ritmo. Então eu colocava uma base de samba e fazia a escala acentuando. Né? Eu estou acentuando o samba. Não, mas eu tô fazendo um ritmo diferente. Taca, taca, taca. Taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca. É no 2 no 4. Assim não, não é não. Não. Taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca. O acento no 4. E o lance, olha que doido. Olha que doido. As pessoas não entendem o poder das semicolcheias, né? Você tem vamos pensar em grupos de 4 semicolcheias, né? Você tem 4, 4, 4, 4, beleza. Vamos acentuar a primeira. Então você tem o acento pop, vamos falar assim, né? É mais clichêzão esse, né? Agora, se a gente pensa na quarta, automaticamente você puxa um pouco pro samba. Né? A tendência, para quem já está acostumado a ouvir o estilo e tal,
até fazer as três primeiras meio... o Ricardo Herrera chama de ovo na ladeira. Você solta o ovo na ladeira, ele faz tatacatá, catacatá, catacatá, catacatá. Ele, né? É o ovo na ladeira. Quadradinho, né? É, É um negócio meio... meio tercinado o começo, assim. Tacatacatá, catacatá, né? Chama de ovo na ladeira. Solta o ovo na ladeira, ele não rola igual, né? Uma coisa assim. Isso. Tá, tá. É, e o simples fato de você entender, por exemplo, ó, ao invés de colocar no 4, vamos colocar no 3, né? Você tem um negócio meio reggae, meio baião, meio, né? Eu pensei que era... É, quadrado. Eu me sinto muito quadrado. mas é porque ainda, a gente ainda tem a noção de usar muito arco na hora do acento, a gente usa arco demais, né? E o arco é mais pra dentro do violino. Entendi. É. Ó, isso é uma dica boa, hein? Isso é uma dica boa. É. Tá começando a molejar agora. Isso. Entendi. Então tem disso. Acho que a primeira coisa é estudar com os ritmos, para você começar a entender aonde você encaixa os acentos. Por quê? Porque na hora que você for para a música, isso vai junto, sabe? Você vai. É igual, por exemplo, as arcadas do jazz. O jazz, eu vi o Luiz, o pessoal chama de branco, né? Eu vi o Luiz falando sobre o negócio de acentuar no 2 e no 4, né? Que ele fez, acentua 1, 2, 3, tá, 1, tac-tum, 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 né? E o acento no 2, o metrônomo no 2 e no 4, né? E isso tem a ver com as ligaduras do jazz, né? Você faz 1... Você solta a primeira e liga a segunda com a terceira, a quarta com a primeira e começa essa mistura. É diferente do tradicional, mas soa bem. Seria... Mas tu acentua o início da ligadura? Não, o final. A última nota, né? Uns quadrados pra caramba. É estranho, né? Ainda tem que ser mais vertical, né? Agora tenta acentuar a primeira. Não, a primeira da ligadura. E aí a galera do jazz usa isso, né? Por exemplo. Calma aí que eu vou imitar direitinho. Calma aí. Não vou saber nada. Essa é mais difícil pra mim. Mas é isso. Então, assim, quando eu comecei a estudar o popular, eu comecei a perceber que se eu me preocupasse com o popular do jeito que me preocupo com o erudito, as coisas ficariam mais fáceis. Porque eu lembro de ouvir vários concertos. Eu estava estudando o Max Bruch, aí eu escutava a versão do fulano de tal, a versão do fulano de tal, até eleger uma versão que me agradasse mais. Eu estudar o Lalo, eu adorava a versão do Cavacos, achava ele limpo pra caramba, maravilhosa aquela versão. E eu escutava até morrer e entendia as frases e tal. E aí, quando a gente vai pro popular, a gente acha que pode tocar de qualquer jeito, né? Então, quando isso entrou na minha cabeça, mudou bastante. Falou, não, peraí, eu tenho que me preocupar com as acentuações, com todas as nuances de fraseado. Por isso que eu acho, assim, quando o pessoal fala violino erudito e faz uma separação com o popular, eu consigo ver dentro do erudito gente que não tem cuidado, assim como tem gente que tem muito cuidado. Sim. O popular também. Não é todo violinista popular que eu escuto e falo assim, esse cara tá legal porque tá tocando uma coisa diferente. Não. Escuto às vezes, sei lá, o swing não tá legal, o som não tá legal, porque para mim o som ainda é importante. Eu falei na live com o Luiz, inclusive, com o Branco, às vezes a afinação não tá legal,
É, Mas a improvisação não está criativa o suficiente para mim, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também com a qualidade, né? Nem que seja a coisa mais simples do mundo, mas sim. tem um mínimo de qualidade, né? Aquilo que a gente está fazendo. Exatamente. E eu acho que tem uma diferença, Carmen, não sei se vai. Aí é uma visão que eu tenho, tá? Eu acho que tem uma diferença entre o que as pessoas buscam e o que as pessoas querem. Então, por exemplo, eu quero aprender a tocar popular. Então, o que eu busco? Eu busco me apurar tecnicamente estudando self-seek. Não vai dar certo. Porque não é esse o caminho, entendeu? Então, por exemplo, se você digitar no Google assim, violino popular, você não vai achar busca sobre isso, porque as pessoas não procuram sobre isso. Sim. Ao mesmo tempo em que elas não entendem as dores que o estudo do violino popular resolveria. Por exemplo, eu quero ter a prática de tocar qualquer música em qualquer tom. Pô, cara, isso é difícil, isso é difícil. Então, o que eu vou fazer? Vou estudar Flash até morrer? Não é assim. Eu vou estudar Flash também, mas não só isso. Eu tenho que fazer um estudo que me leve a chegar nesse lugar, né? Claro. Um estudo de percepção e um estudo prático voltado para isso, né? Mas é isso que eu queria te perguntar. Porque no caminho tradicional, digamos assim, existe uma tradição que funciona. Não é tudo Sim, que a gente faz, os professores vão selecionando coisas para encurtar caminhos, que se for fazer todo o repertório, todos os estudos. é. No popular, tu não acha que tem alguns princípios que são parecidos? E eu gostaria que tu falasse sobre os princípios que são parecidos ao teu ver. E qual o ponto que tu acha que precisa de um método, um sistema próprio para o violino popular? Então, eu acho que toda a parte mecânica é similar, é a mesma. A busca pela sonoridade, busca pela afinação. Por exemplo, postura. Tu acha que é parecido postura ou o violino popular pode ser um pouquinho mais baixo, mais Eu não relâmpago? acho nem que pode, eu acho que a galera do popular tá se lascando pra postura, na maioria das vezes. É isso que eu acho. Não acho que pode, não é que pode. Que tem uma diferença, tipo, porque eu comecei a tocar popular, agora eu vou tocar mais relaxado. A tendência é tocar relaxado nos dois jeitos, né? Não vou tocar no erudito, tocar no popular, vou tocar relaxado, Boa, boa. né? Porém, Então eu acho que isso não é diferente. uma pequena ressalva. Como, na maior parte das vezes, o violino popular, na maior parte das vezes, não quer dizer que não tem um Contreiras da vida aí que está esmirilhando o Sim. violino em todas as posições. Mas, assim, o cara não vai ficar tocando lá em cima na corda solta. Não, verdade. E para isso tem uma técnica especial que é encaixar o violino em um certo ângulo. Eu falei aqui sobre os ângulos ontem na minha live. Sim. Tal. Então, assim, tem coisas que facilitam. Então, assim, se eu não preciso, eu mesmo falei ontem, se você está tocando na orquestra segundo violino, o resto da Aham. pode colocar uma espalheira grandona, tranquilo, não se preocupa com essa coisa de ficar levantando o ombro, Uhum, uhum. o violino para cá, enfim. Né? Então, assim, Concordo. Tem muito a ver com o repertório. tem coisas que são específicas do repertório onde tu mais Concordo. tá, né? Vocês Até porque a maioria da galera do popular realmente usa muito a primeira posição, e tenta fazer coisas. Dificilmente você vai ver um violinista de referência no popular fazendo um agudíssimo assim. Porque a galera entende que tem que comunicar com o público e o público não gosta disso muito tempo. Então é, eu fico mais no grave. É legal, por exemplo, a gente está vendo um concerto, a gente vê a habilidade, porque quando a gente está tocando um concerto erudito, além da parte sentimental, além da mensagem que você está entregando, você tem, querendo ou não, um olho para o técnico, né? Eu estou olhando um baita de um violinista. Minha esposa odeia música erudita. Ela detesta. Por quê? Porque a referência que ela tem sou eu, que é horrível. Mas assim, por quê? Porque eu estudava muito em casa e estudava coisas muito técnicas. Então, quando ela escuta, ela não se identifica. Se eu colocar um negócio mais comercial, vou colocar um cellista tocando Saint-Saëns, o Cisne. Ela vai adorar, ela vai amar aquilo. Mas ela gosta mais de cello do que de violino. claro, claro. Isso é Então tem isso. interessante. Tu sabe que eu até, há um certo tempo, gostava bem mais de coisas técnicas que eu gosto hoje em dia. Eu admiro. Porque tem um aspecto, Isso, e tem um aspecto circense que eu acho legal. Assim, pô, o cara tá com sim, 20 bolinhas ali. sim, Legal. É uma coisa, né, que puxa pro sobre-humano e que é fantástico. Eu acho que sim. a gente assiste as Olimpíadas de 4 em 4 anos porque a gente gosta desse efeito
do sobre-humano, do difícil, né? Sim, sim. Então, eu acho que... E o violinista sabe admirar isso em outro violinista, isso que é legal. Isso. Mas eu acho que, em geral, na música erudita se preza um pouco mais isso. Não só, Sim. mas um pouco mais isso. E na popular, eu acho que eu vejo, por exemplo, jazzistas, assim, que estão quebrando tudo. Tem gente que esmerilha o violino e que tu fica... Sim. No piano também, né? Gente que toca... Sim, 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 sim. Tu fica assim... Cara, isso aí é Rachmaninoff, é Chopin, é um negócio assim incrível. E eu admiro isso também, só que é mais raro, não é verdade? Mas porque é o seguinte, a graça do popular, muitas vezes, por exemplo, falar do jazz em específico. A graça do jazz tá em você tocar a nota certa no lugar certo, no acorde certo. Então, por exemplo, o cara usou ali, o acorde é a música, vamos dar um exemplo aqui. A música está em dó maior. Então, monta-se o campo harmônico de dó maior, todos os acordes que são referentes, né, que vêm disso daí. Aí aparece o lá menor, que é o sexto grau, né? Então, pô, dentro da música de lá em dó maior tem um acorde de lá menor. No jazz é muito comum, nesse acorde, você usar a escala de sol com puta fá sustenido lá. É comum, porque você usa o modo grego, modo dórico em cima daquele acorde e aparece um fá sustenido, ele dá uma chocada. Então, esse tipo de efeito é muito mais bem quisto do que só agilidade ou tocar mais em cima. Tipo assim, nossa, o cara teve uma sacada de harmonia que eu não tinha pensado. Olha a nota que ele colocou nesse acorde, que linda e tal. Esse tipo de coisa. Ele usou a escala alterada, menor, melódica em cima do acorde de sol 7, entendeu? Você não acha que, por exemplo, no caso específico do jazz, isso puxa pro erudito? Porque é uma coisa que precisa de erudição para entender isso. Certamente, mas é aí que tá. A galera, a gente tem admiração, o músico, vamos falar de músico que toca para músico. O músico, quando ele toca para o músico, ele tenta fazer aquilo que é o mais difícil tecnicamente possível, mais bem executado, com maior precisão. É o que você falou, você chamou de circense, eu achei o máximo. Uhum. O cara vai tocar o capricho lá, vai tocar o capricho 24, ele sabe que aquilo é difícil pra caramba. O povão não se comunica com isso. Não. Quem se comunica com isso é a galera que entende o nível de dificuldade e mesmo que não ache bonito, acha aquilo sensacional. Tipo assim, olha, melodicamente eu não curto não, mas nossa, esse cara tá arrebentando. Então, para nós, os violinistas, isso conta muito, né? A nível de comparação, como é que fala? Quando você deixa alguém impressionado, né? Essa chavinha aí, para o músico, ela tá nas frases harmônicas, na diferenciação que o cara faz, a pegadinha dentro de um acorde, mais do que agilidade e tal, entendeu? Tem muita coisa que eu não entendo o idioma do jazz, que eu acho assim, legal, mas eu não entendo, porque não é a minha praia ficar escutando música toda hora, entendeu? Tem gente que não é nem músico que ama jazz, que fica escutando jazz por horas e horas, né? E foi isso que eu falei, quando eu falei que eu me apaixonei pelo método do popular, foi por esse tipo de coisa. Porque, a princípio, eu não conhecia muito para dizer, olha, eu conheço o jazz, eu gosto do jazz, as melodias me atraem. Não era isso. Era assim, cara, eu tô vendo aqui uma letra C, e dentro dessa letra C aqui, eu descobri que isso aqui é o acorde de dó, tem um mundo, tem um monte de coisa aqui dentro que eu posso fazer. Então, tu foste fascinado pela complexidade da coisa também, né? Exatamente. E aí comecei a aplicar isso nos meus estudos, porque achar isso para violino, cara, não é fácil não, isso é meio difícil. É difícil. Tá ficando cada vez mais, o violino popular está ficando mais popular, porém ainda é difícil. Aqui tem o Christian House, né? Ele é bom demais, esse cara. Ele é demais. Ele é bom demais. Ele esteve aqui na minha universidade, a gente trouxe para uma masterclass, ele fez um workshop com os meus alunos, deu umas aulas particulares, inclusive o Branco, o Luizão, tocou para ele aqui. Mas não tem tanta coisa assim, na verdade, né? Pedagogicamente falando. No Brasil, muito menos. Né? Porque a galera de referência que a gente tem no Brasil se apaixonou pela música nordestina e resolveu ficar por ali. Então, você tem grandes referências, você tem o Ricardo Hertz, você tem o Nicolás Crassi, que eles são apaixonados pelo forró, pelo baião, pelo shot e tal, e tocam muito mais nesses estilos, né? A Carol Panese. A galera que tá fazendo jazz mesmo, tá fazendo na raça, entendeu?
Sim, mas aí é uma questão também de identificação e mercado também. Eu acho que é porque música Sim, total. brasileira, o pessoal de repente consome mais e eles curtem também, né? Eu acho que tá tudo Sim, bem. sim. Não, música brasileira é sensacional. Eu não tô criticando os caras, não. Pelo contrário, eu acho que, tipo, eles acharam a veia. Ah, o cara, o Krasik veio da França pra tocar chorinho, morar no Rio de Janeiro, tocar chorinho, tipo, ele se apaixonou mesmo pela música brasileira. Só que o que acontece? A gente tem aquela sensação, né? O estrangeiro vê a música brasileira com muito, né, muita vontade de aprender e tal, e a gente, como está muito mais acostumado, a gente quer aprender o que a gente não sabe. Então a gente quer aprender o jazz, a gente quer aprender o blues, a gente quer aprender o bluegrass, o Irish, a gente quer aprender esses outros estilos, né? Que para nós não são muito acessíveis. Então tem um pouco disso, né? Ah, entendi o que quis dizer. Então, isso tem menos acesso ainda para a parte Exatamente. pedagógica e também na parte de performance, tu diria isso? Tem pouca gente tocando esse tipo de música? Muito pouco, muito pouco. Aqui no Brasil, muito pouco. A gente tem uma meia dúzia assim e todos se conhecem, porque como é muito pouca gente, a gente se conhece de redes sociais assim e vai tentando se fortalecer esse cenário, né? Porque é um mercado difícil, porque ninguém vive de música instrumental hoje praticamente, a não ser aqueles que tocam em orquestra. O resto da galera tem que fazer evento, tem que fazer outras coisas e em paralelo tentar levar um projeto para tocar o que gosta, que é o que eu estou fazendo. Sim. Eu trabalho com casamento e eu tenho um projeto que chama BR Do It, que tem o objetivo de tocar música brasileira com arranjos exclusivos, né? Então a gente usa, pega emprestado esses outros estilos e põe na música brasileira. Então é um projeto que eu faço para poder ter condição de fazer o que eu gosto. Mas no final das contas a gente acaba fazendo um monte de outras coisas que a gente não gostaria de fazer. Isso é um normal, né? Sempre acaba tocando, fazendo coisa que não é justamente exatamente o que a gente gostaria, mas isso faz parte da vida. Bom, mais alguma coisa que tu quer mostrar aí para nós? Continua aquele papo lá de estilo. Eu gostei muito das acentuações. O que mais tu poderia, assim, para mim... Ah, o Ierco tá pedindo. Thiago, você poderia tocar... Deixa eu botar aqui. Você poderia tocar uma música de jazz para saber teu estilo? Toca alguma coisa aí, um pedal com um pedal, alguma coisa. Faz uma palhinha para nós aí. Mostra o teu trabalho. Tá bom. Então, eu vou fazer um negócio aqui, então. A gente tem vários estilos que eu estudo, né? A gente naturalmente estuda o Gypsy Jazz, que é o estilo mais cobiçado aí pelos violinistas, né? Mas eu estou tentando criar um estilo próprio, assim, usa muito efeito e tal. Então eu vou tocar uma música minha, tá? Vou tocar uma música minha, vou usar meus pedais aqui, vou tocar uma música minha. Então só pra galera ver aqui, ó, vou baixar. Não te mostrei ainda não, né, Carmen? Vou te mostrar aqui agora. Vou virar a câmera aqui, ó. Ó, eu tô usando uma pedaleira aqui, ó. Nossa. Então aqui eu tenho vários efeitos, tem equalizador, tem coros, oitavador. Esse aqui é um shimmer, dá um efeito de orquestra aqui. Eu vou mostrar para você como é que funciona. Tem um delay aqui e um looping, que é o meu brinquedo favorito. Assim, eu venderia um PlayStation 4 fácil, assim, por um looping, tranquilo. Não, pô, Thiago, você está sendo muito drástico. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui de volta. Eu acho que eu entortei a bagaça aqui, pronto. Vai lá. Ó, então vou tocar uma música minha. Vai lá.
fazer de novo aqui, ó. Vou parar aqui, porque você vai até amanhã. Bravo, bravo, bravo. Tem música, coisa de músico erudito falar bravo, né? Mas Já não, eu agradeço, agradeço. Então, fala um pouquinho. Eu toquei um trechinho, essa música, ela é meio difícil fazer com esse loop, eu tenho outro pedal aqui. E toquei um pedacinho dela, só chama Heroes. Uhum. O que é? Não, tô dizendo que essa música chama, eu coloquei o nome de Heroes. Eu fui fazer uma apresentação em São Paulo, compus a música para tocar lá no Mosteiro de São Bento, a gente fez uma apresentação lá. E eu escrevi a música e não tinha o nome. Aí eu joguei na internet, aí fiz uma votação e um cara deu. Não, a música pode chamar Heroes. Aí colocou, ficou. Vou gravar ela ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Digamos assim, que a maior parte do pessoal que está aqui não toca nada de improvisação, nada assim. Eu vi que tu estava improvisando agora tudo ou estava mais ou menos armado? Metade, metade. Porque tem uma... Claro, eu já conheço bem a música pra caramba, né? Então, tenho... A música é minha, né? Claro. Então, tinha uma parte melodia que se repetia, né? Que era... Essa parte repete, mas no meio dela você põe um improviso. Tá, e agora isso que eu quero que tu ensine para mim e para o pessoal aqui. Qual é o acorde que tu estava improvisando e se tu fosse fazer um exercício com alguém, assim, tipo, como é que vai aprender a improvisar dentro daquele acorde? Então, para começar a improvisar em cima do acorde, você tem que conhecer o acorde, né? A maioria das pessoas não faz ideia do que é. Pessoal, engraçado. Eu acho engraçado o violinista, por exemplo, que se assusta com cifra e não se assusta com partitura. Para mim, a partitura é muito mais assustadora do que cifra. Porque a partitura, pô, é um monte de símbolo, né? Um monte de coisa difícil, né? A gente demora muito mais tempo para ler, né? E cifra não. Uhum. Para decifrar é mais complicado às vezes. Então... e aí, o que eu comecei a entender é que você... Qual que é o lance da improvisação? É que eu estou falando com você aqui agora. Música é linguagem, certo? Então vamos usar a mesma metáfora. Eu estou falando com você agora. Eu estou tentando te transmitir uma ideia e essa ideia, eu estou usando frases para te explicar. Mas eu não estou inventando as palavras. Eu estou mudando de ordem e usando as palavras que eu já sei. E tem certas frases que já estão prontas no teu cérebro há muito tempo. Tu só vai Sim,
Exatamente, frases que eu uso mais, frases que já estão no meu vocabulário. Então, na hora de transmitir uma ideia, eu associo essas coisas. Então, o que que eu costumo dizer para as pessoas? É assim, primeira coisa que você tem que fazer é ter intimidade com todos os tons. E um exercício legal é fazer criação pensando em frase suspensiva e conclusiva, né? Pergunta e resposta. Então, vamos pensar assim, ó, vamos colocar... Vou dar um exemplo aqui, na prática. Vou colocar uma nota pedal aqui, ó, para tocar. Aí o que que a gente vai, que eu vou fazer? Eu vou colocar Sol maior mesmo para todo mundo, né? Sol maior, beleza. Colocar uma nota Sol pedal tocando e aí eu vou começar a criar dentro da escala de Sol maior uma pergunta e uma resposta. Porque através disso eu começo a formar o meu vocabulário. Eu estou inventando agora? Tô. Mas de repente essas frases vão começar a ficar mais no dedo. Isso vai começar a ficar mais normal para mim. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, ó, quer ver? A minha caixinha desligou, peraí. Eu tinha deixado a caixa ligada, mas como eu nunca usei, né? Ela desligou. Aqui, vamos lá. Ó, nota Sol pedal. Aí, pronto. Ó, pergunta. Resposta. Né? Tá dando, deu pra ouvir ou não? Sim, deu. Deu. Mais uma. Eu vou fazer uma em menor agora, né? Pergunta. Resposta. Então, acho que a primeira coisa é começar a criar um vocabulário próprio. Isso pode ser um negócio meio... Que escala é essa? Porque essa escala aí, que escala é essa? Eu fiz a escala maior primeiro, né? Escala de Sol maior. E depois eu fiz notas aleatórias, entre aspas, na escala menor natural. Na escala de Sol menor natural. Na segunda vez. Ah, entendi. Não, é mais para a galera entender o conceito de pergunta e resposta. Ah, entendi. Tá. É mais isso. Então, tipo assim, vamos voltar para a escala de Sol maior. Pergunta. Resposta. Né? Eu comecei uma frase, né? Comecei uma ideia e eu concluí essa ideia. Então, ter a noção do discurso ajuda muito, né? Ajuda demais você a criar suas próprias ideias. Por quê? Porque depois você pega essas frases que você criou, que fazem parte do seu vocabulário, e joga ela para música. Entendi. Entendeu? Joga ela na improvisação. Aí, então, assim, antes de pensar em acorde, antes de pensar em tudo isso, você tem que ter uma base de discurso tonal. Tipo assim, nesse tom eu faço o quê? Eu faço o quê com a escala de Sol maior? Porque tem muita gente que não sabe. A galera apela para a pentatônica, por exemplo, porque é um padrão já fixado, né? Não, eu tenho esse padrão aqui, eu vou fazer esse padrão. Então, no acorde de Sol eu faço a pentatônica de Sol, no acorde de Mi menor eu faço a pentatônica de Mi menor, e assim por diante fica mais fácil de entender. Só que isso robotiza a gente, às vezes, eu acho. Né? Deixa você muito preso a uma forma só. Sim. Então, se você, ao invés disso, tentar trabalhar a criação do discurso, tipo, eu quero aprender a criar uma pergunta e uma resposta. Eu tensiono e relaxo, tensiono e relaxo. Depois que eu fizer isso, o resto do caminho vai ficando mais natural. Tá bom. Então, acho que esse seria um primeiro passo, né? Aí depois, sim, dentro dos acordes, você estuda os acordes, estuda as aproximações e tal, vai estudando outras coisas que são mais técnicas, né? Entendi, seria uma conclusão. Seria uma coisa assim. Exatamente. E aí eu penso assim, eu penso que conclui na tônica. Então, o que tiver fora da tônica é pergunta e o que terminar na tônica é resposta. Você começa da onde você quiser, você dá a ordem que você quiser. Para o meu cérebro dito é isso aí, né? Tipo, deixar a tanda e deixar na dominante, uma coisa assim, né? Sim.
Enfim, o lance é esse, é começar a trabalhar a criatividade, tocar sem partitura, tocar despregado, tentar liberar o raciocínio para você poder começar a criar um vocabulário sem pensar. É a mesma coisa se eu para eu falar eu precisasse ficar. O Jean fala muito isso, né? Ah, imagina se eu para falar eu precisasse ler o tempo inteiro. É mais ou menos isso. Então você vai adquirindo essas palavras e na hora de tocar você solta ela para as pessoas. Né? Uhum. É engraçado porque tudo isso é maravilhoso e, na verdade, é a base de toda a música erudita. A base no sentido do fundamento, né? Quando ela começou lá atrás, Sim. tudo estava escrito na partitura, muito Sim. uso de baixo cifrado. Sim. Pega sonatas de Handel, que estão lá no Suzuki, por exemplo, tem muita coisa que está escrita, mas que, na verdade, Handel esperava que os violinistas fossem fazer outras coisas, improvisassem em Sim. cima, né? Então, sim, eu acho que foi aos poucos perdendo essa liberdade do intérprete de fazer coisas em cima da música. Por quê? Porque a música, na verdade, ela foi indo para um lado mais sinfônico, né? A música saiu assim de pequenos... Ganha no corpo, né? De pequenos grupos para grupos assim de 100. Então, tu tem várias partes, várias, né? E aí isso massificou a coisa e fez com que tudo ficasse um pouco mais rígido. Seria como se um paralelo assim na sociedade começou-se a criar mais leis porque começou a ter muita gente, a gente tem, opa, vamos botar ordem nessa caderna. Sinal vermelho, tu não anda, o amarelo é a atenção e o verde tu vai. Vou falar uma coisa bem simples. Mas as regras foram ficando, deixando tudo mais rígido, né? Mas, num certo sentido, quando tu vais tocar uma coisa que já está bem escrita, tipo... Tem tanta possibilidade de interpretação nisso aqui que a gente tem que perceber isso. Só que acho que no erudito é mais difícil de perceber isso. Acho que os alunos vêm para o erudito, já está escrito... É isso que eu ia falar. Eu acho que em determinado momento a galera esquece da musicalidade e se torna reprodutor de partitura. Tipo assim, eu vou fazer só o que está escrito porque se está escrito assim é porque era isso que ele queria. E não sei, passou na mão de tanta gente, cara. Não, tu olha os manuscritos de Bach, tu deve ter estudado Bach, por exemplo. Sim. Tu vê assim pouquíssimas dinâmicas. Aí tu vai dizer assim, é para tocar tudo igual? É, tudo chapado, né? Não, porque ele tem uma linguagem que a gente tem que redescobrir, entendeu? Eu acho que tem uma coisa muito ligada com essa sensação que se tem no popular de que aqui eu posso tirar a casaca e respirar e usar... E foi o que me apaixonou, o método por isso. E assim, aconteceu uma coisa comigo que é assim, eu vou soltar um vídeo amanhã falando sobre isso, mas para quem está na live eu vou dar um spoiler. Eu toquei uma vez com o Toquinho, o Toquinho violonista, cantor popular, todo mundo conhece o Toquinho, né? E aconteceu uma coisa comigo que foi muito engraçada, que eu toquei sem querer, assim, tipo, não estava programado, não fui para tocar com ele, eu fui para assistir o show dele, e aí eu era amigo do pessoal do lugar onde o show estava acontecendo. E aí um garçom chegou em mim e falou assim, cara, eu vou te jogar no mato. Eu não entendi o que ele estava querendo dizer. Mas ele foi lá na produção do Toquinho e falou, tem um cara que toca violino aqui, você precisa deixar ele tocar, você precisa pôr ele pra tocar. E aí o cara me chamou, velho. Ele falou assim, diz que tem um violinista aqui, Thiago Rosa e tal, ele toca violino popular. Thiago, tá com violino aí? Vem aqui dar uma canja com a gente. E aí eu fui, então, tipo, foi super inusitado. E aí eu cheguei, subi no palco e ele perguntou pra mim assim, o que a gente vai tocar? Aí eu falei assim, o que você quiser, né? Aí ele falou, vamos aproveitar o violino, vamos tocar um negócio romântico, vamos tocar um Eu Sei Que Vou Te Amar? Eu falei, vamos. Ele, que tom? Aí eu pensei no tom, eu falei assim, vamos tocar, sei lá, tipo assim, não lembro qual foi o tom que eu falei na época, mas tipo assim, vamos tocar em sol, né? E aí, não, falei em dó, vamos tocar em dó, lembrei. Aí ele falou assim, não, então tá bom, então começou a tocar em dó. Na minha cabeça, eu tocando em dó, a primeira nota seria dó. Ó, inocente, né? Na minha cabeça era aquilo, né? E aí ele começou a tocar um negócio nada a ver, e a hora que eu vi, a melodia não ia começar no dó, ia começar em outra nota. Eu comecei a caçar, e pensa, o cara me chamou para tocar, falaram para ele que eu era um baita de um violinista, e eu caçando nota desesperado para acertar a melodia em dó, né? E aí tal, beleza.
Tá bom, acertei. E toquei o Eu Sei Que Vou Te Amar em Dó maior, a primeira nota era Sol. Naquele dia eu dei duas sortes. A primeira sorte que eu dei era que eu tinha me preparado muito, tinha feito muito pozole e tinha tentado fazer um negócio que hoje o pessoal se impressiona muito, que é tocar e cantar ao mesmo tempo, prevendo os intervalos. Né? No popular se faz muito isso, né? Né? Por exemplo, no popular você treina muito isso, né? Para você poder passar tudo que está na sua cabeça pro dedo. Então, tipo, toda música que você sabe cantar, você sabe tocar. Em Sim. qualquer tom. Porque você sabe a relação intervalar de todas elas. Uhum. Então eu dei essa sorte, que eu já estava estudando isso. E aí depois eu fui para casa e falei, cara, e se por acaso eu falasse outro tom e caísse um monte de nota difícil, eu tenho que treinar isso em vários tons diferentes. E aí eu comecei a pegar. Então, né, em outro tom. Depois, E eu depois disso, eu comecei a fazer isso com todas as músicas. Uhum. Toda vez que. E aí, o que acontece agora? Agora é assim: vamos tocar música X. Que tom? Qualquer um. Uhum. Manda ver. Entendeu? Vamos lá. Por quê? Porque a intimidade com a tonalidade tá, porque a gente faz escalas em todos os tons. E a intimidade com a prática de passar aquilo que você tem na cabeça para o instrumento também funciona bem. Então, tipo, eu sei cantar música, então eu consigo passar para o instrumento. Que legal. Isso, Mas isso, que aí eu, tu isso que eu consegue. achei interessante. Uhum. E em questão de Isso que eu achei progressão. interessante no popular, é isso que eu ia falar. Tá, desculpa. Mas assim, na progressão harmônica, tu está fazendo o acompanhamento, tu não precisa saber previamente quais são os acordes, qual é o encadeamento de acordes. Sim, mas isso também é possível quando você conhece, naturalmente quando você conhece a música, fica tudo muito mais fácil. Mas, por exemplo, se você estiver vendo a música pela primeira vez, você tiver a cifra, melhor, né? Ah, Você faz o acompanhamento com a cifra. Né? Agora, quando você conhece a música, a mesma habilidade que você tem para transportar as melodias, você transporta as harmonias também. que legal. Você Pô, tá. aprende a identificar os acordes. Não, fala, continua, continua. Não, eu ia dizer o seguinte, você aprende a identificar os acordes por graus. Então, esse acorde aqui é o primeiro grau, então quando o cara tocar esse, eu sei que é o quarto grau, independente do tom. Ah, tu vai pela percepção do que está. Exatamente. Muito massa. Tiago, nosso horário está acabando daqui a pouco. E eu gosto de terminar antes que o Instagram termine comigo. Tá. E eu queria te agradecer muito pela tua participação aqui da minha live. Pô, eu adorei, cara. Eu aprendi muito contigo e quero aprender mais. Vou estar mais ligado no teu canal de agora em diante. Tu tá fazendo aulas, videoaulas lá também? Tô dando dica. Eu tenho um curso fechado, mas eu sempre vou dando dica no YouTube, no Instagram. Claro, perfeito, perfeito. Então, pessoal, aí acompanhe o Thiago Rosa, o pessoal que já não está acompanhando ele. Eu acho que tem muita gente aqui que veio por causa tua, mas também tem uns meus aqui, meus seguidores, né? O pessoal que me segue, que não conhece o Thiago. E então, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, Que é isso, eu que agradeço. teu carisma, pela tua didática também. E a gente fica em contato, de repente a gente faz outras por aí, né? Outras lives. Boa, com Tanto na certeza, com certeza. quarentena como depois da quarentena. Beleza, beleza. Obrigado, viu, Carmen? Obrigado, pessoal que está assistindo, pela paciência. Obrigado pelo convite, cara. Foi uma honra para mim, porque você é uma referência no que diz respeito a violino para mim também. Ah, que legal. Então tá. Falou então, pessoal. Amanhã, deixa eu só dar uma chamada para amanhã. Amanhã, pessoal que está aqui, vou fazer uma live com um violinista, muito meu amigo, Alejandro Drago, que vai falar sobre a escola soviética de violino. Ele que estudou na União Soviética, no Conservatório Tchaikovsky, Conservatório de Moscou, e eu gostaria de abordar isso sobre os tipos de técnicas que eles usavam, tipos de escalas, enfim, técnica de escola russa soviética. Amanhã, às 20 horas, aqui no meu Instagram. Falou? E quarta-feira, vamos ter Baldini aqui também. Quarta-feira, para quem está aí.
Baldini vai estar aqui falando sobre sistemas de estudo diário.